Hebreus capítulo de número 9. Eu acho que eu vou economizar a leitura, porque na verdade eu ia ler 6 e 7, para que desse um contexto, mas então eu dou o contexto com uma breve explicação, e nós ficamos só com a pequena frase que embasará a mensagem desta noite, ok? É no versículo de número 7, é na parte B do versículo. A primeira parte diz: mas na segunda só o sumo sacerdote uma vez por ano. É este pequeno trecho que eu gostaria de ressaltar para o sermão desta noite. Os irmãos podem, por favor, ler comigo o que o texto bíblico nos oferece. Depois da segunda vírgula, a parte B do versículo, e já logo terminamos na terceira palavra. O texto que eu gostaria de ler essa noite é: não sem sangue, ok? Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3. Não sem sangue. Vamos falar só mais uma vez. Não sem sangue. Glória a Deus. Nós vamos ouvir agora com a entonação que creio eu ser a entonação do texto bíblico. Não sem sangue. Amém? Glórias a Deus. Feche por um instante os teus olhos. Senhor Deus, dizer que o Senhor não está em nosso meio é quase que uma insensatez, uma loucura, porque podemos te sentir, podemos te ver, podemos pela fé tocarmos, ó Deus, no teu sobrenatural, e nós te louvamos por isso, porque nós não somos merecedores. Isso não é uma retórica, não é uma frase para que as pessoas possam ver, uma oração bonita. É o que eu estou falando ao Senhor Deus. Nós não somos dignos de tal presença como a tua, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos te adorar, pelo privilégio de podermos te bendizer, pelo privilégio de podermos, como igreja, nos ajuntarmos em uma liberdade tão gloriosa. Senhor, nós te engrandecemos por esse privilégio. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo de louvor, por esse momento de louvor, que o Senhor mesmo foi quem nos permitiu a te entregar, e nós queremos te suplicar por boa consciência, como diz as Sagradas Escrituras, que o teu sangue possa trazer boa consciência às nossas vidas, Pai, e que nós possamos olhar para as coisas que vêm do alto, de verdade, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Fala conosco, fala com a tua igreja, converte corações, transforma vidas. Senhor, converte caminhos, converte, ó Deus, os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Converte corações, Senhor, do teu povo aos teus caminhos, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, eu já faz alguns dias que estou orando a Deus por esse momento. Eu tenho muita vontade essa noite de falar sobre o precioso sangue de Jesus. E eu não poderia começar esse sermão sem parafrasear algumas coisas que aqui o presbítero Ronaldo, com muita autoridade, iniciou o culto desta noite, porque de fato existe um grande desafio lançado ao caminho do cristão, e eu penso que nos nossos dias o desafio ainda é um pouco maior do que dos primeiros dias da fé cristã, porque hoje, além de nós termos que lutar contra o nosso mal, contra o nosso pecado, que é tão difícil de a gente ver, a gente tem que lutar contra a construção de uma ideia, contra a construção de uma fé que na verdade deveria confrontar uma visão terrena, uma visão carnal, mas ao contrário disso alimenta uma visão carnal, que agora tem um Deus poderoso que foi criado para fazer com que toda a materialidade
que o ser humano deseja chegue às mãos dele. Enquanto o presbítero Ronaldo estava aqui abrindo o culto, me deu um desespero, sabe? Me deu um desespero porque é quase que uma loucura hoje você se imposturar e dizer que, e não só dizer, mas assumir que nós somos um povo, nós vivemos num tempo onde nós falamos do reino, falamos das coisas de Deus, falamos das coisas eternas, mas infelizmente ainda somos tocados, dirigidos e muitas vezes maltratados pelas coisas terrenas. Me deu um desespero também de saber que, infelizmente, muitas pessoas atrelaram duas mensagens que são como água e vinho, como água e óleo, perdão, que nunca hão de se misturar, porque a mensagem de Cristo, a mensagem da Bíblia Sagrada, é como água perto do óleo materialidade. Ela nunca há de se misturar, ela nunca há de ser a mesma coisa, porque a materialidade tem um poder sobre o nosso coração, ele tem o poder de dominar o nosso coração e fazer da gente pessoas más, pessoas pecadoras ao extremo, pessoas lançadas às paixões dessa vida. É isso que as riquezas deste mundo e a materialidade desse mundo faz. E não sou eu que falo isso, mas o próprio Senhor disse na mensagem da semeadura, que Ele disse que uma das sementes caiu no terreno que tinha espinhos, e Ele, quando explica, Ele diz que os espinhos são os cuidados desta vida e as riquezas deste mundo, que sufocam quem? A palavra que então fora lançada pelo servo sofredor, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Bíblia fala que os cuidados deste mundo sufocam a mensagem de Jesus, e eu então não consigo olhar e perceber aonde é que essa mensagem pode se juntar, quando o próprio Jesus disse que um afoga o outro, que um faz com que o outro seja suprimido. E qual é o desafio então da fé cristã? O desafio da fé cristã é sobreviver em meio a tantas doutrinas, a tantas loucuras, a tantas coisas e a tanta incredulidade que o mundo vive pregando, anunciando o Evangelho. Por isso eu sinto a importância de continuar sendo, não só nesta noite, mas ao longo de nossas vidas, o caminho do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele caminha desde que se esvaiu naquele Calvário. Eu gosto de um termo, de um hino da harpa cristã que fala do lenho cruento, daquele lenho cruento, daquele cruel madeiro. Desde que o sangue de Jesus escorreu naquele madeiro, ele vem caminhando pelos séculos, pelos milênios que já passaram. E eu e você precisamos essa noite saber qual foi o chão que o sangue de Jesus percorreu para chegar até nós. O sangue de Jesus percorreu por corações que diligentemente foram conquistados por esse amor e que diligentemente abriram suas vidas e rejeitaram a materialidade do mundo, e rejeitaram toda a estrutura pecaminosa do mundo, e permitiram com que o sangue de Jesus caminhasse um pouco mais nesta terra, se mostrando através da vida dessas pessoas. O sangue de Jesus é o poder de Deus que se esvaiu pelas feridas de Jesus. É a mensagem da graça, é a mensagem do perdão que vem caminhando por cima de pessoas, que vem caminhando pelo piso, que são as pessoas que ao longo dessa caminhada dos milênios, que o sangue vem caminhando, se permitiram, se entregaram, se lançaram ao serviço da obra do reino de Deus, se entregaram para que o sangue pudesse desfilar por cima deles também. E nós vemos que hoje
falar do sangue de Jesus hoje, falar do precioso sangue de Jesus hoje, pregar a respeito da salvação, se tornou uma mensagem onde as pessoas dizem: mas é só isso? Será que Jesus não morreu também para cuidar do meu negócio? Será que Jesus não morreu também para cuidar do meu empreendimento? Será que Jesus, e a gente vê uma miscigenação de ideias, uma loucura, cada dia surge uma loucura diferente para se adaptar a uma mensagem que não se pode adaptar a nenhuma outra informação que senão a única contida na Bíblia Sagrada. O sangue de Jesus escorreu para que todo ser humano pudesse encontrar a salvação de sua alma. Aleluia. Quanto valor tem isso para nós? Quanto valor tem isso para nosso tempo? Qual é o real valor do sangue de Jesus para a nossa geração? Qual é o real valor do sangue precioso de Jesus para o nosso tempo, para o tempo contemporâneo, para o tempo de hoje? Qual é o real valor do sangue de Jesus? Eu quero convocar você, igreja amada, a adorar a Deus neste momento pelo precioso sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é o poder de Deus. O sangue de Jesus é o poder de Deus que se esvaiu e comprou para Deus pessoas que procedem de povos, tribos, línguas e nações. O sangue de Jesus é precioso, irmãos. O sangue de Jesus não pode ser pisado novamente. O sangue de Jesus não pode ser diminuído, o valor dele não pode ser. O desejo do homem, o desejo carnal do homem não pode tirar a preciosidade que o sangue de Jesus tem. Enquanto milhares de pessoas se corrompem achando que o sangue de Jesus, que o poder de Deus na crucificação de Jesus é para tanta coisa, eu quero convocar você a, em nome de Jesus, ler a Bíblia Sagrada. E se tiver fé essa noite por estar lendo a Bíblia Sagrada, adorar a Deus, porque o sangue de Jesus há de nos salvar. O sangue de Jesus aconteceu, ele escorreu, ele se esvaiu para que nós pudéssemos ser salvos no grande dia. Nós precisamos adorar a Deus por isso. Nós precisamos preservar esta mensagem. Nós precisamos guardar essa mensagem. Nós precisamos cuidar dessa mensagem. Nós precisamos lutar para que essa mensagem não caia no esquecimento. É isso que o Espírito de Deus quer. Ele quer tocar pessoas, para que pessoas possam ser aquelas pessoas que hão de levar, pelo menos para mais alguém nessa vida, a mensagem do sangue de Jesus. Nós precisamos crer na mensagem do sangue. Nós precisamos dar o devido valor à mensagem do sangue de Jesus. Nós precisamos combater de todo o coração e com toda a força qualquer outra doutrina que tente aniquilar o verdadeiro valor da crucificação de Jesus Cristo. Nós precisamos lutar contra isso dentro de nós. Quais são os valores que nós temos a respeito do sangue de Jesus? E o que essa mensagem tem feito conosco? O que essa mensagem tem feito em nossas vidas? O que essa mensagem tem feito com nossas histórias? Nós não podemos arredar o pé, irmãos. Eu sei que está difícil para mim também. Eu sei que as coisas não andam bem, eu sei, está difícil para todo mundo. As coisas estão cada dia pior, as coisas estão cada dia mais terríveis. A igreja cada dia se corrompe mais. As pessoas cada dia querem mais as materialidades dessa vida, com a falsa fé de que está servindo a Deus. As pessoas cada dia mais querem as coisas desta terra em nome de Jesus, o Deus eterno.
As pessoas cada dia querem seus próprios desejos resolvidos e atendidos, em nome do poder de um Deus que está nos céus. As coisas não estão fáceis, as coisas não estão fáceis. A juventude da igreja está perdida. As pessoas da igreja têm tido dificuldade para adorar o Senhor. A igreja tem tido dificuldade para estar nos pés de Cristo. A igreja tem tido dificuldade para se lançar de todo o coração em adoração. E por quê? Tem tido dificuldade porque não tem dado devido valor à mensagem do sacrifício de Jesus. Porque se nós dessemos o devido valor, certamente nós não estaríamos enfrentando tamanha dificuldade. Nós não podemos abandonar a crença no Cordeiro de Deus. Nós não podemos fazer isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Nós não podemos deixar de crer no Cordeiro de Deus. No Cordeiro que João Batista disse muito bem, no livro de João 1:29, ele fala isso. Quando ele vê Jesus vindo, João Batista, o profeta, ele fala quem é ele. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus. O que esse Cordeiro faz? Esse Cordeiro tira o pecado do mundo. Meus irmãos, nós não podemos deixar de crer nessa mensagem. Nós não podemos abandonar essa mensagem. Nós não podemos nos corromper acreditando que o Cordeiro veio para alguma outra coisa que senão a coisa mais importante da vida de um ser humano, o que ele seja perdoado. Você que veio esta noite aqui cultuar a Deus, eu preciso dizer uma coisa a nós, sem exceção de nenhum de nós, segundo a Bíblia Sagrada, todos nós somos pecadores, fomos destituídos da glória de Deus, e não existe possibilidade humana de você ser salvo no último dia por suas próprias mãos. Não existe possibilidade carnal. O teu dinheiro não compra, a tua posse não compra, o teu intelecto não compra, a tua inteligência não compra, a sua bondade não compra, porque você não é bom, você é mau. Você não tem condição de comprar a sua salvação. Só existe uma forma do ser humano ser salvo, e esta é a mensagem mais importante que alguém pode ouvir. Somente pelo sangue do Cordeiro, que veio para tirar o pecado de nós que somos o mundo. Irmão, se você precisa de perdão, em nome de Jesus, fale a Deus nesse momento: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Deus, me perdoa pela minha forma de existir. Deus, me perdoa. Irmãos, como é que nós vamos encarar a eternidade da forma como nós temos vivido? Como é que nós vamos encarar a vinda de Cristo da forma como nós temos vivido, displicentes? Aleluia. Nós não podemos abandonar a crença no Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a única saída para as nossas vidas. Meu Deus, quantas vezes nós vemos pessoas usar esse termo para elaborar uma mensagem de conquista material. Ele não é a única saída para o nosso empreendimento, irmão. Ele é a única saída para a nossa vida, para a nossa alma. Cristo é a única saída para a tua alma, pecador,
Vinde, pecador, e se ajoelhe diante da cruz de Cristo, e seja lavado pelo sangue poderoso de Jesus. O sangue de Jesus tem um poder que nenhum outro teve. Ele tem um poder de perdoar. O que o sangue de Jesus fez por nós? Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 13, vai nos falar um pouco sobre o que o sangue de Jesus. Eu queria que você, todas as vezes que durante esse sermão eu falasse o que o sangue, eu queria que na palavra do sangue você pudesse lembrar do significado original que quer dizer aima. E você precisa saber o que quer dizer aima na integralidade, no integral. Quer dizer sangue espremido pela violência. É o que quer dizer aima. Todas as vezes que eu falar sobre o que o sangue de Jesus fez por nós, eu quero que imediatamente, em nome de Jesus, você memorize a seguinte frase: o que a violência com que Deus atacou Jesus naquele tempo fez por nós. Nós precisamos ouvir a verdade a respeito do Evangelho. Deus atacou Jesus com violência. Foi tanta violência, tanta ira, que ele fora destituído da Trindade por um tempo. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés, semelhante a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e sua voz, como voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são, as que depois destas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Passa para mim, para Apocalipse capítulo de número 5, verso de número 1, por favor. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono.
Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Eu fiz questão de ler a especificação do que o Apocalipse fala de Jesus, para você saber que foi Ele, que Ele veio, e Ele veio para fazer isso. Ele veio para comprar. Sabe o que o sangue de Jesus fez por nós? O sangue de Jesus comprou. Ele nos adquiriu. Para Ele. Meu Deus. Que valor tem o sangue de Jesus? Eu preciso que você entenda e creia que o sangue de Jesus, o valor dele, Ele te comprou. Você estava na prateleira do mercado do inferno. Você estava exposto, nós estávamos expostos à queda eternal. Mas Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Não foi fácil nos comprar, irmãos. Ele não nos comprou com dinheiro, Ele não nos comprou com posses materiais, Ele nos comprou com a sua própria vida. Ele nos comprou com o seu sofrimento, Ele nos comprou com a violência com que Deus o atacou, com que Deus o espremeu, com que Deus o moeu, quando Deus moía Jesus na cruz do Calvário. Naquele ato, Deus estava comprando para si pessoas. A pergunta que nós temos que responder é: somos nós estas pessoas? Porque se nós nos sentimos comprados por Ele, nós deveríamos ter louvor em nossos lábios, nós deveríamos ter agradecimento em nosso coração, nós deveríamos ter louvor em nossa alma. Só para mim saber, existe alguém aqui que tem certeza de ter sido comprado pelo sangue de Jesus? Tem pessoas que estão aqui, que sentem em sua alma, que tem dificuldade, que está com problema, que tem pecado, que precisa ser perdoado. Calma, eu ainda vou falar sobre mais algumas coisas que o sangue de Jesus é capaz de fazer por nós. Mas agora, que sente, que tem dificuldade, que tem pecado, mas que é comprado, que foi comprado, se sente adquirido, se sente empossado. Sabe o que quer dizer isso? Que ele se apossou de pessoas pelo esvair, pelo escorrer de seu sangue. Feliz é o homem que fora enquadrado entre aqueles que fora comprado pelo sangue do Cordeiro. Quem dera, meus amados irmãos, estivéssemos nós ou estejamos nós na lista daqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, comprados para ser o seu jardim particular, o seu povo. Foi Ele que disse: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês serão para mim um particular tesouro. Eu fiquei pensando como seria isso. Deus nos colocará no seu jardim, nos colocará na sua casa e passeará no nosso meio, tendo alegria, tendo orgulho de toda a obra que Ele fez na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Meus amados irmãos,
Parece ser essa mensagem uma utopia, parece ser essa uma mensagem maluca, mas não é. Essa é a mensagem verdadeira da Bíblia Sagrada. Aqui nós temos ouvido, aí fora é uma mensagem corrompida que fala de um Deus que vive para a materialidade do ser humano. Não, Cristo não morreu para dar mais algumas notas de R$100 para alguém. Cristo morreu para comprar o ser humano condenado à morte e levar para si. Ele te quis condenado, Ele te quis mal cheiroso, Ele nos quis desprezíveis. Ele nos comprou. Colossenses capítulo de número 1, verso de número 13. O sangue de Jesus é tão poderoso, mas tão poderoso. Eu queria que você, em nome de Jesus, pudesse ver isso com essa simplicidade. Quando você tem guerra com algum ser humano, alguém pode vir interceder. Quando alguém intercede por um problema, uma discussão, uma guerra entre você e alguém, quem vem conversar com você tem que ter algum poder sobre a sua pessoa, porque senão ele não vai conseguir te convencer a perdoar a outra pessoa, não é isso? Você entendeu o que eu falei? Duas pessoas brigam. Para que haja paz, alguém precisa interceder. Só que esse alguém tem que ser alguém que tem moral com as duas pessoas ou com a mais forte, para dizer: por favor, não faça isso. E aquela pessoa parar para ouvir, não é verdade? Não é assim que acontece com as brigas na rua? Quando alguém que tem, não bate mais nele, aí aquela pessoa ouve a outra porque tem moral sobre ela, porque tem poder sobre ela. Quando a mãe briga com o filho, não é? O marido vai até a mãe e diz: não faça isso, calma, fica calma. A mãe ouve o marido, por quê? Porque o marido tem poder sobre a mãe, tem alguma influência. Eu pergunto, na guerra entre o ser humano e Deus, quem teria poder para ir até Deus? E dizer para Deus: não aniquila eles, não. Tinha que ser alguém que tivesse muita influência mesmo. Como não se viu ninguém capaz de fazer isso, Ele mesmo fez. O texto que eu li no começo, não sem sangue, é o termo que Hebreus fala sobre a antiga forma de se entrar no templo para pedir perdão pelo pecado do povo. E ele vai explicar um pouquinho lá, dizendo: olha, na primeira entrada os sacerdotes vão assim, assado, desse jeito. Aí eles saem na segunda entrada, então aí eles vão lá novamente, só que eles não vão sem sangue. Esse é o termo, não sem sangue. O que quer dizer? Quer dizer que não existia possibilidade de um sacerdote entrar no templo para pedir perdão pelo pecado do povo se ele não levasse sangue, se alguém não morresse. Por isso eles levavam o cordeiro. Se você chegar na tua casa e ler o texto, você vai ver. Você quer ler? Tem 2 minutos a mais? Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele vai sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ele está falando sobre a forma de ver o tabernáculo que Cristo estabeleceu para então se sacrificar e o antigo tabernáculo do povo de Israel. Enfim, deu para você entender. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora esses no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O que ele estava dizendo? Que os sacerdotes entravam lá, faziam o sacrifício, entregavam o sangue, imolavam o cordeiro, mas o povo continuava cometendo os mesmos erros.
não conseguia aperfeiçoar eles, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Versículo de número 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Não tinha pedido de perdão sem sangue. O que o sangue de Jesus fez por nós? Colossenses capítulo de número 1, verso de número 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O texto está falando de alguém que teria possibilidade de ir até Deus dizer: não acaba com o ser humano, Pai, não acaba com o ser humano, tudo foi feito por ele. Está falando do poder dele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O texto bíblico inunda a tua alma, o texto bíblico inunda o teu ser. Sabe o que eu preciso dizer para você, meu irmão? Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, se o sangue de Jesus tem poder para você, se você me ouve esta noite e diz: eu sou uma pessoa comprada pelo sangue de Jesus, eu preciso te dizer uma coisa: você está em paz. Em paz com o único que pode verdadeiramente te destruir, é o que o Evangelho diz. Não temas aos homens. Os homens matam o corpo. Temam a Deus, que mata o corpo e joga a alma no inferno. Se você tem paz com Deus pelo sangue de Jesus, então você tem a paz, a única paz que você precisa ter, a paz com Deus. O que o sangue de Jesus fez por nós? Efésios capítulo de número 1 fala sobre o poder do sangue de Jesus que nos comprou e que nos colocou em paz, porque o sangue de Jesus foi até Deus. E diz que o sangue de Jesus é tão poderoso, que quando o ser humano lavado nele, Deus ao olhar para o ser humano, não vê a sujeira dele. Vocês imaginam isso? Imagina Deus olhar para pessoas como a gente, ao invés de ele ver tudo que nós somos, ele vê o sangue de Jesus. Qual é o valor disso? Porque se Deus nos vê como nós somos, nós estamos fritos. Será que enquanto eu prego surge algum desejo no seu coração de adorar a Deus por isso? Efésios capítulo 1, verso de número 3.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E eu nem preciso abordar esse texto, né? Com o que Ele nos abençoou? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O quê? Nos elegeu antes que o mundo existisse, para sermos o quê? Santos. Os irmãos têm noção do que está acontecendo aqui? Deus nos elegeu para sermos santos. Nós sermos santos e sermos irrepreensíveis. Você já passou pela sua cabeça a possibilidade de você ser irrepreensível diante de Deus? E de você ser santo diante de Deus? O quanto isso agradaria a Deus? Efésios capítulo de número 1 diz que Ele nos elegeu para isso. Só que aonde? Nele. Por quê? Passa para mim. Dele em amor. Passa o verso 5, por favor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo a riqueza da sua graça. Você quer saber o poder do sangue de Jesus? O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado. Irmãos, como nós precisamos do sangue de Jesus. Quantos são os nossos pecados? Quantos são os nossos delitos mais terríveis, mais sombrios? Nele, no sangue de Jesus, nós fomos perdoados. Perdoar é a mesma coisa que purificar? Não. Perdoar é perdoar, purificar é purificar, mas o sangue de Jesus também nos purifica. Eu fiquei olhando para esse texto e falando, meu Deus do céu, além de o Senhor nos perdoar, Ele nos purifica, exatamente porque Ele sabe que nós não temos condição nenhuma de nos mantermos puros, porque Ele sabe que Ele nos perdoará hoje, que Ele nos perdoou hoje, e que se Ele não nos perdoar amanhã, Rafa, nós estamos condenados. Mas então Ele nos perdoa e nos purifica, dia após dia, tempo após tempo, nós vamos sendo purificados pelo poder do sangue de Jesus, que nos resgatou e nos perdoou, e está agora em um processo de purificação, arrancando dia após dia de dentro de nós coisas que desagradam o Pai. E ao olhar Deus para nós que somos a igreja, Deus não vê o nosso delito, mas vê o sangue de Jesus. E quando Ele vê o sangue de Jesus, Ele vê irrepreensão, Ele não vê nenhum tipo de repreensão, Ele vê a santidade que não fomos nós que conquistamos, mas que Ele conquistou para cada um de nós naquela cruz. Prego essa mensagem com palavras pausadas, para que, para a glória de Deus, nós possamos entender, e neste momento,
louvar a Ele, porque o sangue de Jesus é precioso. Meu Deus, quantos querem adorar Ele? Como o sangue de Jesus é precioso, irmãos. O sangue de Jesus nos comprou, o sangue de Jesus nos deu paz com quem ia nos aniquilar, o sangue de Jesus nos perdoou e o sangue de Jesus tem nos purificado dia após dia. Irmãos, este sangue é precioso, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o poder de Deus que se esvaiu. A mensagem do sangue de Jesus, quando entra no coração do homem, o rumo da vida desse homem nunca mais será o mesmo, porque ele se sente comprado, ele se sente perdoado, ele se sente purificado. Ele sente paz com Deus. A gente não percebe essas coisas quando nós estamos nesse mundo, porque nós estamos tão engodados, tão terrivelmente engodados, que a gente não vê que a gente está em guerra com Deus. Mas quando a mensagem da cruz de Jesus nos conquista, a gente percebe em que fiasco, em que roubada nós estávamos enfiados. Além de sofrer nesse mundo, além de sofrer terrivelmente nesse mundo, iríamos sofrer eternamente. Por fim, o sangue de Jesus nos deu um grande privilégio. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 19. Quem dera pudéssemos ter uma igreja, e quem dera pudéssemos ser uma igreja que dá o devido valor ao sangue de Jesus. Quem dera pudéssemos ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes sobre qual é o valor do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar. Você está entendendo? Você sabe o que é o Santíssimo Lugar? É onde Ele, o Deus eterno, é onde Ele habita. É entrar nele. Os irmãos estão compreendendo o que o sangue de Jesus, o que o sacrifício de Jesus fez em nosso favor. Você pode dar a sua mente a compreender uma coisa nesse exato momento, se agora você quiser ir até Deus, e nesse seu estado, nesse seu status quo, com tudo isso que você pensa, tudo isso que você vive, tudo isso que você é, se você quiser agora, com seus olhos fechados ou abertos, de pé ou sentado, se você quiser agora, ajoelhado, deitado, não importa como, mas se você quiser agora ir até Deus, existe um caminho pelo qual todo ser humano que quiser ir até Deus e conhecer a Deus pode entrar por ele, todos os seres humanos que quiserem, de graça. Sabia que você não precisa pagar nada? Sabia que isso não tem preço? Sabia que não se pode cobrar por isso? Sabia que não se pode pôr preço nisso para que o ser humano chegue até Ele? Porque quem que tiver sede, que venha e beba de graça da água da vida. Não tem preço, é de graça, tendo ousadia, irmãos. Olha lá, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus.
pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua própria carne. Você pode ir até Deus, irmãos. Você que me escuta essa noite, por favor, não deixe nunca mais isso sair da sua mente. Você pode ir até Deus, a hora que você bem entender, e aonde você estiver, não importa onde você possa vir a estar, num alto monte, desfrutando de uma paisagem maravilhosa, ou em um buraco sombrio, escuro, profundo, frio e sozinho. Se você quiser ir até Deus, faça menção do novo e vivo, porque o sangue escorreu, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso Hebreus fala que o caminho é novo e é vivo, porque o sangue ainda pulsa, o sangue ainda está vivo. É só você procurar as feridas, as chagas, os cortes, os buracos do corpo de Jesus Cristo. Mira bem no caminho do sangue e anda por ele, chegando até o santo lugar aonde o Deus Santíssimo habita. Tenha liberdade para adorar Ele, para bendizer Ele, para chamar Ele de Pai, porque o sangue de Jesus te abriu um caminho. Tenha liberdade para chamar Ele de Pai. E fique tranquilo, porque só existe uma forma do ser humano chegar lá, é pelo sangue. E se ele chega, não existe quem diga Pai, que ele diz: você não é o meu filho. Todos quantos hão de chegar pelo novo e vivo caminho ao trono da graça e dizer Pai, hão de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso dizer: Filho, eu estava te esperando, filho, porque pelo poder do sangue de Jesus fostes comprados. Que maravilha! O sangue de Jesus nos abriu um caminho, o sangue de Jesus pintou o caminho, o sangue de Jesus nos anuncia o caminho. Que caminho? O caminho de ter sucesso nessa vida? Não. O caminho de ser grande nessa materialidade? Não. O caminho de ser filho. Irmãos, será que nós vamos ver mensagens como essa daqui para alguns anos à frente continuar tendo valor? Porque o que me parece é que esse tipo de mensagem está cada dia mais desvalorizada. Quantos gostariam de lutar junto comigo para manter essa mensagem viva? Quantos gostariam de erguer as suas mãos e dizer: eu sirvo a Jesus Cristo pelo novo e vivo caminho, eu vou ao trono da graça pelo novo e vivo caminho? Não me ajunto com os meus irmãos para saber se amanhã assino ou não assino, vendo ou compro. Não, me ajunto com os meus irmãos para juntos trilharmos o caminho da graça até o trono da graça e adorarmos aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, para todo sempre, sempre, sempre. Adore Ele. Você é a igreja. Além das suas palmas, adore Ele. Ele merece ser adorado. O caminho foi nas chagas, o caminho foi nas feridas, o caminho foi no buraco que os cravos fizeram, o caminho foi no buraco da lança. Aleluia! Eu sinto Deus desmaterializando a nossa alma.
Eu sinto Deus desmaterializando o nosso ser, e ainda que seja por alguns momentos, que sejam momentos de espiritualidade verdadeira. Irmãos, quando nós nos ajuntamos assim para adorar Ele em um culto de ceia, meu Deus, não dá vontade de ir embora, porque quando a gente sair daqui, a gente vai ter que enfrentar todas as nossas dificuldades novamente. Quem sabe Deus nos deu o privilégio de sermos arrebatados, de sermos levados embora desse lugar. Irmão, onde estão os cristãos que, além de crer no novo e vivo caminho, crê na volta de Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque um dia nós vamos parar de ir até Ele, um dia Ele virá até nós, e o dia que Ele vier, Ele há de conclamar a sua igreja amada a adorá-lo pela eternidade. Entre no gozo do seu Senhor, servos, filhos, assentem-se à mesa, que Ele mesmo há de nos servir. Irmãos, quantos sentem a presença do Rei Jesus? Irmãos, vamos desfrutar disso. Desfrute disso. Isso está tão em escassez, está tão em falta, as pessoas estão tão distantes disso. Aleluia. Um dia Ele há de vir até nós e há de nos convidar para a eternidade de luz. Faço-me lembrar de um dos testemunhos do livro dos Mártires, que diz que em um vilarejo na Alemanha, um homem maldoso com a sua comitiva achou uma igreja cristã e disse para ele: eu vou deixar vocês vivos se amanhã vocês colocarem todo o tesouro de vocês aqui, eu venho buscar o tesouro. No outro dia chegou aquela comitiva, aqueles homens armados, e o pastor da igreja chamou ele para dentro, e quando ele entrou estavam os irmãos sentados, e ele disse para aquele homem: eis a riqueza da igreja. A riqueza da igreja são duas e não existe outra. Primeira, o evangelho de Jesus Cristo, está aqui, esse, se você quiser, você pode levar. E a outra riqueza da igreja está assentada nos bancos, os filhos de Deus. Irmãos, quando nós seremos uma igreja em que as riquezas são o evangelho e as pessoas que aqui adoram a Deus pela mensagem da cruz. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Irmãos, o sangue de Jesus tem tanto poder e tem tanta expressão para Ele, que diz que Apocalipse fala que as suas vestes, nós veremos as suas vestes salpicadas de sangue. Sabe que eu só queria fazer só mais uma colocação sobre essa mensagem, porque senão depois eu vou ficar pensando e não vou conseguir falar. Nós vivemos numa geração que tem tanta vergonha do sangue de Jesus, tem tanta vergonha das coisas de Deus, e querem tanto manipular a palavra para um lado material, fazer a palavra de Deus ficar bonitinha para inglês ver, porque querem encher a igreja, e a igreja precisa ser bonitinha, precisa ser charmosinha, a mensagem precisa ser gostosinha, bonitinha, que afaga os homens, aí os homens ficam na igreja, que não se fala mais sobre o sangue. Mas Deus ama o sangue de Jesus de uma forma tão grande, que salpicou as vestes dele de sangue. Diz que as vestes dele serão salpicadas de sangue. Ele não abre mão do que ele fez, irmão. Ele não fez de qualquer jeito, ele não abre mão daquilo que aquilo que ele fez está feito, e ele não volta atrás do que ele fez, por um motivo só, porque ele sabe muito bem que o que ele fez foi por amor a nós. E sabe o que nós deveríamos, irmão? Nós não deveríamos ter vergonha da mensagem da cruz.
Nós não deveríamos ter vergonha de ser uma igreja cristocêntrica. Nós não deveríamos de ter vergonha de ter bancos vazios em pleno dia de domingo de Santa Ceia. Eu estou pregando isso para mim. Eu não devo ter vergonha disso. Eu devo ter alegria de saber que o sangue de Jesus tem poder para mim. E não é qualquer sangue a ser pisado por qualquer coisa que se fala ou que se vê. Foi ele que falou. Porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus... Então, irmão, quando eu estou pregando assim, é tanta coisa que vem na cabeça. Os irmãos que pregam o Evangelho sabem como funciona. Mas agora, enquanto eu estava lendo esse textinho, me veio ao texto de João, capítulo de número 6. Que ele começa a falar, olha, a minha carne é isso, a minha carne é vida, se vocês comerem dela, jamais vocês verão a morte. Se vocês beberem do meu sangue, vocês não verão a morte. E ele começa a falar essa mensagem, capítulo de número 6 do livro de João. Aí sabe o que acontece, Cezinha? Os discípulos que estão seguindo ele, quem sabe o que acontece? Os discípulos sabem o que começam a fazer? Ir embora. Porque ele falou que a carne era vida, que o sangue era vida, aí eles começam a sair fora. E começam a ir embora um a um. E ele continua dizendo, porque todo que comer da minha carne, que beber do meu sangue, não verá a morte. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eles começam a ir embora, Jéssica. Então nós não temos que nos espantar quando as pessoas não querem ouvir a mensagem do Evangelho, quando elas querem ouvir aquilo que o umbigo delas querem, porque até com o próprio Jesus, Deus encarnado em Jesus, eles foram embora. É esse o texto que Pedro vem falar para eles: Jesus, por favor, está todo mundo indo embora, nós vamos ficar sozinhos. E Jesus olha para os discípulos e diz: vocês querem ir junto com eles, embora? Graças a Deus que o nosso irmão Pedro, do jeitão que ele era, estava comprado por um sangue que ainda não tinha se esvaído, mas que já estava anunciado. Aí ele diz: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, para onde nós iremos? Se só Deus em Jesus Cristo tem palavras de vida eterna, para onde você vai? Para que sofrer tanto nesse mundo? Fala para mim. Para quê? Você não tem para onde ir. Porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, vocês vão anunciar a morte dele até que ele venha. Irmãos, tem um propósito pelo qual nós estamos nessa igreja. Vamos abandonar a materialidade, vamos abandonar as coisas que a gente acha que precisa. Nós estamos aqui porque nós somos piso, nós somos estrada, nós somos a continuidade da mensagem do precioso sangue de Jesus. Você é a continuidade disso. Aleluia. Assim, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Todo mundo vai ser servido. Você é que vai dizer se você pega ou não o cálice e o sangue. Mas o que eu posso dizer a você é que este sangue comprou você com um amor que você nunca vai encontrar igual. Nunca. Eu não vou poder te dar esse amor, irmão. Você também não vai poder me dar. Pai não darão a filhos, filhos não darão a pais. Mas Deus nos deu.
Deus os abençoe. Eu gostaria de te convidar a aplaudir a Deus pela obra da redenção estabelecida no sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia! Que Jesus Cristo seja louvado. Aleluia! Essa honra é para Deus. Essa glória é para Deus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Que Deus seja sempre louvado. Que não falte o sangue de Jesus sobre a sua vida. Que o sangue de Jesus te purifique, te lave, te compre e te indique o caminho de ter comunhão com Deus. Nunca se esqueça, pelas feridas de Jesus, você sempre terá um caminho aberto até Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. E a igreja que crê no poder do sangue de Jesus, a igreja que dá ao sangue de Jesus o devido valor, a igreja que é lavada, que é remida, que é comprada, que é perdoada, que é purificada, que é consolada, que é instruída, que é carregada pelo sangue de Jesus. A igreja que crê no sangue de Jesus diz amém. Diga amém.